Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 17 de agosto de 2012. Começando pelo Fluminense com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diego. Tudo bem? Beleza. Tricolor vai a Minas e empata com o Cruzeiro em jogo polêmico. Tá certo. Daqui a pouco você volta com mais informações, Ulisses. Vamos às mais importantes do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá pra você, Felipe. Fala, Diego. Seleção brasileira vence a Suécia em despedida do estádio Hassunda. Confira os resultados da 17ª rodada e a prévia da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza, daqui a pouco a gente fala mais sobre futebol nacional. Vamos ao destaque do Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco, começando pelo lado do rubro-negro com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diego. O rubro-negro ainda corre atrás de reforços para o segundo turno do Brasileirão e o Clássico dos Milhões pela 18ª rodada do Brasileirão. Tá certo, seguindo para o outro lado do clássico, lado do Cruz Maltino, ela que vem integrar agora a nossa equipe, Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diedro. Um empate em casa e derrotas judiciais. Uma semana ruim para os vascaínos. Valeu, daqui a pouco a gente volta a falar de Vasco da Gama. Vamos agora ao futebol internacional com Maicon Santos. Um olá pra você, Maicon. Olá, Diedro, tudo bem? Beleza. Os destaques são os amistosos pelo mundo e os inícios do campeonatos e o início dos campeonatos espanhol, português e inglês. Valeu, beleza? Daqui a pouco a gente fala mais sobre futebol internacional. Espaço agora para o destaque do Botafogo com Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diedro. Botafogo vence Sport em jogo de pouca torcida e mira Atlético Mineiro no domingo. Beleza, daqui a pouco a gente volta a falar de Botafogo e fechando os destaques de hoje, os outros esportes com ela que também está chegando na equipe Gol Rádio Clube, Beatriz Azevedo. Um olá para você, Beatriz. Olá, Diego. Boa noite. Boa noite. Minha voz tá meio ruim, mas desculpa aí. Segue. Destaques. Djokovic chega às semis do Master 1000 de Selic. Nadal continua sem previsão de retorno às quadras. Bernardinho ainda é dúvida em frente do time feminino do Rio de Janeiro. E neste domingo tem meia maratona do Rio. Tá certo, isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. E dando prosseguimento com o Gol Rádio Clube de hoje, vamos às informações do Fluminense. Fluminense. As últimas das Laranjeiras com Ulisses Valentim. Em um jogo marcado pela arbitragem polêmica, o Fluminense tropeçou no Cruzeiro e perdeu pontos importantes na briga pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O lance que causou tanta discussão foi o gol de Wellington Paulista, que após receber o cruzamento do lateral Ceará, ajeitou a bola com a mão e completou para as redes do tricolor das Laranjeiras. Com isso, o tricolor chegou a 36 pontos, 3 a menos que o cada vez mais líder Atlético Mineiro. Um fato que chamou a atenção foi os tricolores que compraram a camisa comemorativa dos 110 anos do Fluminense, achando que tinha adquirido a camisa número 1 do exemplar. Se enganaram, pois a fornecedora do material esportivo emitiu camisa com a mesma numeração. Para consertar o erro, a fornecedora vai pagar uma indenização de R$ 2.500 para os três torcedores que compraram a camisa número 1. Para o jogo contra o Sport, no sábado, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, a provável escalação do tricolor será Diego Cavalieri, Wallace, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos, ou Thiago Carleto. Diguinho, ou Valência, Jean, Wagner e Thiago Neves. No ataque, Rafael Sobis e Samuel. Tá certo, Ulisses, começando a falar agora das informações do Fluminense e essa partida aí contra o Cruzeiro, a equipe tricolor esperando um bom resultado para colar de vez no Atlético Mineiro na liderança da competição. E essa polêmica que ocorreu na partida, o gol do Wellington Paulista em lance duvidoso, colocou as pretensões do Fluminense por água abaixo.
O jogo foi horroroso, por sinal, né? Vamos pensar nisso assim, mas eu acho que o Fluminense não é um resultado tão ruim. Empatar com o Cruzeiro lá no Independência. Eu acho que próxima rodada com o Sport, jogo bem mais fácil. Obrigação de ganhar do Sport aqui, né? Ainda vai conseguir manter na corrida do G4, na corrida do título. Pois é, até porque o Sport tá tentando desesperadamente sair daquela briga do pessoal que tá na beira do rebaixamento, dentro da zona de rebaixamento. O Sport, se eu não me engano, ele é o 16º colocado. 18º já? 18º. Pois é, na rodada passada ele estava fora da zona de rebaixamento. Palmeiras que saiu. Exatamente isso. E a equipe do Sport está tentando de todas as formas se manter na Série A. O Sport agora que está de treinador novo, o Valdemar Lemos acabou de assumir a equipe, então é mais uma motivação para os jogadores do Sport conseguirem um bom resultado neste final de semana. E ao que parece é o 3º ou 4º técnico do Sport já nesse Campeonato Brasileiro. Mas nem acabou o primeiro turno ainda, já tá no 3º treinador. Começou com o Mazola Júnior, aí passou pro Wagner Mancini e agora é o Valdemar Lemos que treinou o rival Náutico. Se juntar os três não dá um técnico decente, né? Pra falar a verdade. Que isso? Né, pois, mas o Valdemar a gente conhece. Pelo menos o Valdemar trabalhou por aqui. Ele treinou o Flamengo. Não, o Valdemar... parte do título da Copa do Brasil de 2006 foi pelo Valdemar. O Ney Franco só pegou o time depois da semifinal. Exatamente. É aquela música, o nome dela é Valdemar. O nome dela é Valdemar. E essa história aí do patrocinador, do fornecedor de uniforme do Fluminense, fazendo besteira aí com... Se contar em Portugal, vira piada isso aí, hein? Pois é, né? Como foram fazer a camisa com numeração. Só que os três tricolores compraram a camisa com a mesma numeração, número 1. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Boa, hein, Adidas. O bom é que eles vão ganhar uma indenização muito boa, né? 2.500, até eu queria. Vamos ganhar 15 vezes o preço da camisa. Praticamente. Tá vendendo essa camisa aí pra eu comprar também? Mas no camelô daqui a pouco deve ter a R$40. Pô, bons tempos... eu quero essa numeração pra ganhar a indenização. Não, mas bons tempos que a camisa de time, assim, verdadeira mesma, era 30 conto, né? Pois é. Hoje é 200. Não tem camisa de clube de futebol brasileiro, não é nem do exterior, não. Brasileiro, por menos de R$150. Pra você ter uma ideia, o América, que tá na 2ª divisão do Rio de Janeiro, e que tá na draga há muito tempo, a camisa do América é R$120. Não, a camisa do Bangu é R$90. Olha, na Brilhante. O Maicon conseguiu a camisa do Duque de Caxias na caixa do Sucrilhos. Pois é, eu ia comprar a camisa do Caxias nos bons tempos do Caxias. A camisa 50... Aliás, eu cheguei a comprar uma camisa do Duque de Caxias e dei de presente. Foi R$50, mas isso... Presente de grego, hein? Nos bons anos de 2008, 2009. Mas agora a camisa do Caxias custa em torno de R$80, R$90. Mas que presente de grego, hein? Não, pois é, eu troquei por um casaco da Venezuela. Melhora. É seleção, pelo menos. É isso aí. Do Comitê Olímpico Venezuelano. Casaco bonito, branco, rapaz. Pois é, eu tenho o casaco branco e tem um amigo que trabalhou com a gente, Pedro Paulo Espolito, que tem o casaco com as cores ao contrário, é o casaco vinho. Bonito. É isso aí, quase que eu... Você já combinou de sair junto com o mesmo casaco, não? Não, dia de frio dia de frio parecia que o alojamento, a vila do Pan-Americano era aqui na UERJ, porque tinham dois com o mesmo casaco da Venezuela. Não tem um lugar nenhum. Acho que nem na Venezuela tem duas pessoas com o casaco da Venezuela. Na Venezuela só tem petróleo e mídia, né? Pra falar muito menos que a camisa do Duque de Caxias. Exatamente. Mas enfim, seguindo com o programa, muito obrigado, Ulisses, pelas suas notícias. Valeu. E vamos agora falar de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. Depois desse período aí que a gente não falou de futebol nacional, nem de futebol internacional por conta das Olimpíadas de Londres, o futebol nacional volta com toda a sua força aqui no Gol Rádio Clube. As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, Diedro, na despedida do estádio Hassunda em Estocolmo, a seleção brasileira, fragilizada pela derrota nas Olimpíadas contra o México, venceu sem maiores problemas a seleção da Suécia pelo placar de 3-0, com gols de Leandro Damião e Alexandre Pato 2 vezes. Há quem pense que a vitória pode ter segurado a barra do treinador Mano Menezes, porém o clima dele com os jornalistas na sua volta ao Brasil foi de silêncio, apenas dizendo que só irá falar com a imprensa no dia 23 de agosto,
quando sairá a lista dos convocados para os próximos amistosos da seleção, que serão respectivamente nos dias 7 de setembro contra a África do Sul em São Paulo e contra a China no dia 11 do mesmo mês em Recife. E nesse meio de semana teve rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os resultados da 17ª rodada. Jogos de quarta-feira: Cruzeiro 1, Fluminense 1, Grêmio 1, Portuguesa 2, Ponte Preta 0, Bahia 2, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 1, Botafogo 2, Sport 0, Palmeiras 1, Flamengo 0, Náutico 3, São Paulo 0. Jogos de quinta: Vasco 2, Coritiba 2, Corinthians 1, Internacional 0, Figueirense 1 e Santos 3. A liderança do campeonato ainda está nas mãos do Atlético Mineiro, que tem 39 pontos e um jogo a menos que os demais líderes. Em segundo lugar vem o Fluminense com 36 pontos. Em terceiro, o Vasco com 35 pontos. E em quarto, o Grêmio com 31 pontos. No Z4 estão até o momento Bahia, Sport, Atlético Goianiense e Figueirense. É isso aí, tá certo? Falando agora rapidinho de seleção brasileira, nada melhor do que uma sequência de amistosos de nível menor pra tirar a pressão do Mano Menezes. África do Sul, China, 2 partidas contra a Argentina pela Copa Roca, na qual o técnico argentino só pode convocar jogadores de lá. E eles estão também numa entre-safra de jogadores que jogam na Argentina pior do que no Brasil. A Argentina é o inverso do Brasil, né? A Argentina só produz do meio pra frente, né? Exatamente. E o Brasil só produz o defensor e volante. Podia juntar os dois e formar uma seleção decente, porque até agora, vou te falar, tá complicado. Não, e só adversário cachaceiro, né? África do Sul e China. Não, e olha só... A África do Sul era quando o preconceito contra a cachaceira. Só porque o Joel era treinador da África do Sul. Não, mas... Por quê? Pois é, eu não entendi, mas... qual o problema de eu beber uma cachaça? O técnico da África do Sul beber uma cachaça? A ideia não é propriamente com o técnico. A ideia é que o time é horroroso, é time de bêbado. O cara que cai em campo, futebol de várzea. Se de um lado a África do Sul tem cachaceiro, do outro a China pode ter um cara cheirador de cocaína. Que isso, meu filho? Meu Deus do céu, você tá maluco? Que isso? Não fala um negócio desse. Para! Você tá doido. Vai matar todo mundo na China, respeite o Dom Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores que já foram vistos desfilando pelos gramados mundiais. Sinal, eu pensei que você ia falar que era um dos melhores craques que desfilaram com cocaína. Não, olha, rapaz, por causa dessas coisas a gente vai acabar perdendo aqui o apoio da vocês estão malucos. Olha só, mas vamos falar do jogo, olha só. O placar é ilusório. O placar do jogo foi completamente ilusório. O Brasil não jogou bem no segundo tempo. O primeiro tempo ainda tava colocando um volume melhor de jogo, mas no segundo tempo não jogou bem. O Pato ali no momento iluminado conseguiu fazer os 2 gols, né? Aquela na dividida e o pênalti. De pênalti, né? Uma tristeza, né? Mas é isso, né? Mas eu acho que o Mano não vai ser demitido, cara. Mano não vai ser demitido tão cedo. O Romário queria que ele fosse demitido, né? Pois é, eu acho que ele sai demitido se cair na primeira fase da Copa das Confederações. Isso daí é muito difícil. Mas aí vai botar um ano que um treinador? Pois é, mas aí bota um Filipão pra apagar um incêndio. O Filipão divulgou que não queria mais, depois de 2012, ele não queria mais voltar pra seleção, né? Fechou um ciclo. Pois é, mas em 2009, depois que o Mano assumiu e tal, o Filipão fez um lobbyzinho. Mas ele não tava no Chelsea nessa época? Não, bem depois do Chelsea. Ah, é? E saiu na internet uma notícia essa semana que a diretoria do Santos negou aquela cláusula contratual com o Muricy, que se a CBF quisesse chamar ele pra ser técnico, ele poderia sair numa boa. Parece que é uma multa aí, uma multa pesada. Pois é, e a CBF não quer pagar multa pra ninguém. O negócio da CBF é arrecadar dinheiro. Então, seguindo com o Gol Rádio Clube, vamos falar agora do clássico dos milhões. Flamengo, o que foi? Tem mais notícia? Claro, o que você não me avisou? Então segue com as notícias. Se você não falar... Se você não me avisar, eu não vou saber. Fala. Você tem que olhar pra cara. E no final de semana chegaremos à penúltima rodada dos jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos todos pelo horário de Brasília. Sábado às 6h30, no Raulino de Oliveira tem Fluminense Sport, nos aflitos Náutico e Bahia. Às 9 da noite no Morumbi tem São Paulo e Ponte Preta. Jogos de domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Estádio Olímpico, Grêmio e Figueirense. No Independência, Atlético Mineiro e Botafogo. No Couto Pereira, Coritiba e Cruzeiro. 6h30 no Engenhão, Flamengo e Vasco. No Canindé, Portuguesa Internacional. E no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Palmeiras. Já pela Série C, teremos a 8ª rodada do campeonato. Destaques para os jogos entre Macaé e Vila Nova, no sábado, às 4 da tarde, no Moacizão. Duque de Caxias e Santo André, também no sábado, às 4 da tarde, no Marrentão. E no domingo, às 3h30 da tarde, no Índio Condal, o Chapecoense recebe o Madureira.
É isso aí. Essa é a rodada da Série A, a rodada da Série C. O futebol brasileiro bombando nessa metade de campeonatos nacionais pelo Brasil. Então agora eu posso seguir com o programa? Pode. Ah, beleza, então. Vamos falar agora do clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. E a gente começa com as informações do rubro-negro carioca. Flamengo. As últimas da Gávea com Luiz Felipe França. O Flamengo perdeu pelo placar de 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri, com direito a gol do atacante do Verdão, Barcos, e a expulsão do meia rubro-negro Y. A presidente Patrícia Amorim revelou que o contrato com o atacante Adriano deve ser semelhante ao de Juninho Pernambucano no Vasco, um contrato de produtividade por jogos disputados e metas alcançadas. Fontes ligadas ao Flamengo confirmaram o interesse do clube pelo meia do Vitória, Pedro Ken, mas o diretor de futebol do clube baiano negou o contato. O clube carioca ainda soldou o meia santista Paulo Henrique Ganso, mas o jogador prometeu cumprir o contrato com o Peixe. O Flamengo enfrenta o Vasco no domingo, às 6h30, no Engenhão. Nesse clássico teremos o reencontro do técnico Dorival Júnior e o lateral Ramon com seu ex-clube. E o atacante Wagner Love, com saudades do clássico dos milhões, afirmou que se imagina passando pelo zagueiro Dedé e marcando o golaço. Pois é, né? Wagner Love, quem tem boca fala o que quer, né? Mas Coisa lembrando... que não se fala antes de clássico, né? Lembrando que o Wagner Love já fez muitos gols contra o Vasco. Sim, mas também já Souza teve também. partidas de não fazer nada contra o Dedé. Não adianta Quer nada. dizer, Não, Não o adianta problema nada. do Dedé é o Montijo. Não adianta nada o Love fazer um gol e o Flamengo tomar 2, né? É o que tem acontecido nos últimos tempos, né? Exatamente, na semifinal da Guanabara. Pois é, rapaz. A equipe do Flamengo. E essa história do Adriano, rapaz? Novamente o Adriano voltando à tona. E aí, contrato por produtividade de 50 mil por gol, seria isso? Porque o contrato do Juninho é 50 mil por gol. Não, 50 mil por jogo, né? Não, 50 mil por gol. Por gol? E o do Juninho Pernambucano era 50 mil por gol. Tanto que ano passado ele ficou algumas partidas sem jogar. E a imprensa esportiva, o pessoal que estava trabalhando na cobertura do Campeonato Brasileiro, começou a especular se o Juninho não estava sendo poupado das partidas porque o Vasco estava sem dinheiro para poder pagar esse contrato. Deve acontecer a mesma coisa com o Adriano, porque o Flamengo já tá devendo o Ronaldinho Gaúcho. Teve que negociar a multa rescisória do Joel. Vai a falências. Ainda mais se o Adriano tomar a boa fase, que eu acho difícil, mas pode acontecer. Uma coisa aqui que o Flamengo não é Duque de Caxias, não, tá? Mais respeito. Não, mas olha só, finalmente um ato sério da diretoria do Flamengo, né? Sabe que não tem condições de colocar um contrato sério pra Adriano, ele tem que ser de risco mesmo. Não, na verdade tem muito jogador hoje no futebol brasileiro que tinha que ter um contrato assim, né? Pra não dizer nem a maioria, né? Alguns jogadores já, por sinal, né, que ainda estão jogando. É isso, eu acho que o contrato podia ser, sei lá, coisa de, R$10 por passe certo. Tem jogo que vai sair devendo. Tem jogador que vai sair devendo da partida. Williams, então, né? Williams, Ayrton. Esses jogadores que ficam devendo. O Luiz Felipe falou em relação ao Ganso. Ontem, depois do jogo do Santos Figueirense, o presidente do Santos veio a público, depois de ele ter falado que o Ganso não jogava mais no Santos, falando que colocou pano quente na situação. O Ganso vai cumprir o contrato, se não me engano, até o final de 2013. E o Ganso falou a mesma coisa. Tem contrato pra cumprir, eu vou cumprir. Parece que o São Paulo, né, sondou. Isso mesmo, o São Paulo sondou ontem. Mas o presidente falou que não queria negociar. Mas essa história aí de Ganso no Corinthians, há algum tempo atrás, o site do Santos foi hackeado. E os hackers colocaram que o Paulo Henrique Ganso estava saindo pro Corinthians. Isso foi logo quando o Paulo Henrique Ganso surgiu, que estourou, que o pessoal foi próximo da Copa de 2010. Só queria saber uma coisa, quem é o empresário do Ganso? Porque eu acho que o Ganso é um exemplo claro de má gestão na carreira. É o Grupo Sonda. O Grupo Sonda é que tem parte dos direitos do Paulo Henrique Ganso. É um jogador que tem muito talento, mas só que volta e meia tá envolvido em alguma polêmica fora de campo. E não é de noitada, é questão de contrato mesmo. E ele também é meio podrinho, né? Ele é meio pedrinho. Alexandre Pato, jogadores meio podrinhos que se quebram à toa. O destino do Ganso não vai ser o futebol brasileiro, com certeza vai ser o futebol europeu, o Milan, o futebol inglês, por aí.
Olha só, mas o Paulo Henrique já tinha até falado que ele não nega que possa jogar num clube desses que estão sondando ele, mas ele vai esperar terminar o contrato. Mas olha só, quantos jogos ainda faltam, né? Tem que ver quantos jogos ele já tem pelo campeonato. Não, o Paulo Henrique... 3 ou 4 no não, máximo. Paulo Henrique Ganso não tem as 7 partidas. Não, as 7 não tem. Mas, pô, tem rodada, ó, tem clássico já no domingo, vai jogar. É isso. Eu acho que ele só tem 2 jogos, eu acho. Acho que são 3 ou 4 no máximo. É isso aí, tá certo. Vamos seguindo então. Muito obrigado, Luiz, pelas notícias do Flamengo. E vamos agora ao outro lado do clássico com as notícias do Clube da Colina Histórica. Vasco. As últimas de São Januário com Roberta Pires. A juíza da primeira vara de infância e da juventude determinou na quinta-feira que o Vasco indique novo local para os atletas que moram em São Januário. A juíza alega que os jovens vivem em péssimas acomodações. O clube vai providenciar um hotel na Baixada Fluminense para os garotos morarem provisoriamente. Hoje, vivem cerca de 30 jovens atletas em São Januário. O Vasco ainda pediu 30 dias para arrumar as dependências dos jogadores, mas teve o prazo negado. Além disso, os torcedores vascaínos foram surpreendidos essa semana com a notícia de que o Romário terá direito a 4 jogadores cruzmaltinos. Na verdade, o ex-atleta vascaíno terá direito a 5% do dinheiro de negociações futuras, do Dedé, Eda Luiz, Newton e Felipe Bastos. O atual deputado federal alega que o Vasco deve 50 milhões. O clube não reconhece a dívida. Se já não bastassem os problemas judiciais, em campo o Vasco decepcionou. Jogando em casa contra o Curitiba, o time da Colina fez um primeiro tempo pífio, saiu de campo vaiado e perdendo. No segundo tempo, o time até melhorou para a entrada de Carlos Alberto e conseguiu virar. Mas aos 42 minutos do segundo tempo, o Curitiba empatou o jogo. Com o resultado, o time perdeu a oportunidade de voltar à segunda colocação e continua em terceiro lugar, atrás de Atlético Mineiro e Fluminense. Tudo isso em véspera de jogão contra o Flamengo no domingo. Nada melhor que um clássico para embalar a caravela ou afundá-la de vez. Valeu, muito obrigado, Robert. Boa, hein? Gostei. Vamos para a Roberta Pires. Vamos efetivar. Gostei, boa locução. Minha primeira vez, fiquei feliz. Boa locução, boa. Isso foi bom pra você? Ó, isso daí é antiético que foi falou, legal. Ulisses. Tá sendo legal. O Ulisses foi antiético no ar, hein? Porque... Nem sentiu saudade de Leandro. Não. Esperamos que Leandro apareça, um pronto restabelecimento pra ele. Eu ia falar isso, se o Leandro estiver escutando a gente, não precisa nem voltar. Volta sim. Precisamos do Leandro. A ideia é colocar 2 setoristas em cada clube como a Rádio Tupi. Tava um cheiro de... Isso é furada, hein? Tava um cheiro de urso morto aqui, né? Tava um cheiro de jaula de urso. Obrigada, fico feliz, viu? É isso aí, tá certo. Bem-vindo aí. Agora, voltando a falar de Vasco da Gama, e começando a falar da partida de ontem, né? Contra o Coritiba. Na verdade, o Vasco não jogou nada. Tomou o primeiro gol, conseguiu a virada em 2 lances fortuitos e no final da partida teve o castigo de um jogo que foi de nível técnico baixo e que foi bastante equilibrado. Eu acho que muita gente falou que o Vasco ia começar a cair com a saída dos jogadores e é isso que está acontecendo agora, né? Eu acho que a saída do Diego Souza e de outros jogadores estão sendo decisivos agora para o Vasco começar a perder pontos que não deveria perder em casa para o Curitiba, que não tá vindo muito bem no campeonato. Não, eu também concordo. Acho que o Vasco já não tá jogando bem há muito tempo. Já conseguia as vitórias, mas já não estava jogando bem há muito tempo. Depois que perdeu o Diego Souza, perdeu os outros jogadores. Mas eu acho que essa rodada também foi meio ingrata, né? Claro, não pode virar um jogo e tomar um gol no final. Sim. Mas a situação acho que é a seguinte, foi a derrota pro Atlético. Abalou as estruturas. É que nem o Atlético Mineiro. Esse empate com o Atlético Goianiense já abalou as estruturas lá. Verdade. Eu queria tecer um comentário, mas eu não sei o que significa fortuito. Então vou deixar o Maicon falar por mim aqui. E olha só, ele me zoa quando eu falo palavras velhas, assim, né? Não sou o professor Pasquale, então você vai ficar na dúvida mesmo. Procure o dicionário. Até que enfim o Maicon se rebelou contra vocês. Ou então procure o perfil Professor Pasquale Boladão no Facebook. Tirando as brincadeiras de lado, eu acho essa situação no Vasco de procurar gente local pra base é vergonhosa. Eu tava pescando aqui, só fiz uma apanhada de jogadores que o Vasco já revelou só, acho que nos últimos 3 anos. Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza, Alan, Rômulo e Dedé. Uma base que tem isso, ainda tem outros jogadores,
Vasco é vergonhoso o que tá acontecendo. Fora outros, como se puxar pra década de 80, Romário, Bismarck. Então a situação do Vasco, das categorias de base do Vasco é realmente deplorável, né? Pois é, houve o problema com o jogador da equipe de base do Vasco. Na verdade, ele estava fazendo um teste no espaço de treinamento do Vasco lá em Itaguaí, e aí passou mal, acabou morrendo, e a família responsabilizando o clube, tem Ministério Público em cima, tem vara da infância e da juventude em cima do Vasco. Quer dizer, o Vasco tem que providenciar locais dignos de acomodação para esses atletas da base, porque são jogadores, são crianças e adolescentes que vêm de longe, às vezes vêm de locais onde não tem nenhuma estrutura, e vem pra cá acreditando que possam virar jogadores de futebol. E também não tem estrutura. Então, tem que ter estrutura de educação. O colégio, a escola do Vasco da Gama era muito boa, não sei como tá agora. Os alojamentos, tanto ali o alojamento de São Januário quanto o alojamento do Calabouço, que era do pessoal do Remo, eram alojamentos bons, mas é claro, né? Com o uso, com o tempo, vai sucateando, e tem que ser feita a manutenção preventiva. A minha dúvida é o que aconteceu com o CT que o Vasco ia construir em Duque de Caxias. Seria o mais moderno da América Latina, e agora é só mato. E tem uma antena ainda de telefonia celular. Não tem dinheiro, Maicon. Não tem dinheiro nem pra pagar funcionário. Vai ter dinheiro pra construir CT. De um lado tem o Hospital Moacir Rodrigues do Carmo, do outro tem o Rio. Quer dizer, eu tô procurando até agora o espaço que o Vasco vai usar pra fazer o centro de treinamento ali, porque não tem mais espaço. Tem um campo do Vasco ali que de vez em quando a equipe de base vai lá, faz um treino e volta pra São Januário. Diego, só um exemplo aqui de tão boa a escola do Vasco, o Allan Kardec, quando estudava naquela escola ali embaixo das arquibancadas, ele passou para sargento do Exército, só que ele não quis e continuou seguindo a carreira de jogador de futebol. Pois é, pra infelicidade do Vasco, ele seguiu a carreira de jogador, né? Mas no Santos ele jogou bem Campeonato Paulista. Sim, no Santos ele jogou muito bem, mas no Vasco... acontece, né? Allan Kardec, que, é pra você ver que nada é por acaso, né? Mas eu me lembro que no jogo de estreia dele, ele fez um gol naquele 4x4 contra o Botafogo. Sim, claro. Inclusive foi um jogo que... porque foram 3 gols do Romário naquela partida, se eu não me engano. Eu já não lembro. Pois é. E o Romário ainda perdeu o pênalti. Foi um jogo que foi pros pênaltis, e o Galvão Bueno falou que era bom o Romário comer banana, porque banana tinha muito cálcio. Que ele saiu com cãibra, e pra evitar a cãibra. Eu falei, tá bom então, Galvão Bueno. Se você tá falando, quem sou eu pra discutir, né? Você é o Galvão Bueno, eu sou só eu, né? Nem o Renato Maurício Prado pode discutir? Pois é, por que eu vou discutir? Mas enfim, prognósticos para Flamengo e Vasco. Alguém quer chutar alguma possibilidade pra essa partida? 3x0 Vasco. Olha! Eu chuto em 1x1 só. 1x1, rapaz? Pois é, ninguém mais quer Você é mais humilde, 2x0 Vasco. Eu chuto 1x1 e ainda falo quem faz os gols, Love e Alexandre. Olha isso, ia ser 2x1 Vasco, mas o Diego Souza não vai jogar, né? Porque tem que ter um dele, né? Nos últimos tempos tem que ter um dele. Eu aposto 2x1 Flamengo. Se quiser em off, eu falo quem fez o gol e o tempo também. Tá certo. Eu acho que vai ser... Mãe de Nag. Vai ser 1x1, um gol do Juninho e um gol do Negueba. Um gol do Negueba. É um gol do Negueba, né? Pois é, eu vou torcer pelo trio de arbitragem, que eles façam que eles chamam uma boa atuação. E que eles usem um uniforme que não seja tão ridículo, né? É bom que o âncora anota, né? Não anotou porcaria nenhuma. A gente tá falando aqui, ele tá deixando. Mas aí é que tá gravado. Depois que não fala. Tá gravado. Deixa eu falar mais uma coisa. Falando em uniforme, que uniforme horrível aquele azul. É só um pequeno comentário. Pois é. Power Ranger azul. Foram escolher logo o uniforme do Ranger, que era gay, né? Vou tirar a gente Aquele não é tricolor não, hein? Mas pra mostrar que assim como o Gol Rádio Clube, o pessoal do Vasco não tem preconceito. Vamos seguindo com o programa, com o Gol Rádio Clube, e falando agora de futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo, com Maicon Santos. Vamos lá, Diedro, agora com as notícias do Planeta Bola. A semana foi marcada por vários amistosos entre seleções. Vamos aos resultados.
Na terça-feira, Liechtenstein 1, Andorra 0. Esse é o jogão, Esse passou na SPN, hein? Segue. Se preparem, hein? San Marino 2, Malta 3. Ô, garoto! Malta perdeu, tá sendo pra Malta. Na quarta-feira, Paraguai 3, Guatemala 3. Portugal 2, Panamá 0. França 0, Uruguai 0. Bélgica 4, Holanda 2. Croácia 2, Suíça 4. Porto Rico 1, Espanha 2. Inglaterra 2, Itália 1. Alemanha 1, Argentina 3. Estônia 1, Polônia 0. Equador 3, Chile 0. Montenegro 2, Letônia 0. México 0, Estados Unidos 1. Ucrânia 0, República Tcheca 0. Irlanda do Norte 3, Finlândia 3. Dinamarca 1, Eslováquia 3. Armênia 1, Bielorrússia 2. Cara, Montenegro e Letônia, Armênia e Bielorrússia. Dava um campeonato sensacional, hein? E sabe o que isso tá me lembrando? O antigo show de resultados. Ah, lógico. Isso, só tá faltando o Baú Barrei tocando assim no meio. Vamos lá. Hungria 1, Israel 1. Noruega 2, Grécia 3. País de Gales 0. Ele não aguenta. País de Gales 0, Bósnia 2. Nossa. Então, segue. Mas a Bósnia, pelo menos, já bateu 2 vezes na trave pra ir pra Copa do Mundo, né? Tem o de Zico, né? É, pois é. Vamos lá. Luxemburgo 1, Geórgia 2. Escócia 3, Austrália 1. Azerbaijão 3, Bahrein. Azerbaijão e quem? Pode ir no Maicon agora. Aí, chegaram, ó. né? Não, chega, não. Tem mais, muito Tem mais. mais. Cara, eu tô falando, isso é show de resultados, tá lembrando? Tá lembrando. Vamos lá, velhos tempos. Bulgária 1, Chipre 0. Macedônia 1. Não vai acabar hoje, não. Pois é. Ó, precisamos correr com o Tá, vamos lá. Esse aqui é bom hoje. Tá, Botsuana 3, Tanzânia 3. Nossa. Japão 1, Venezuela 1. Confesso que esse não é um show de piadas, tá, gente? Mas são resultados que interessam ao grande público. Não, pois é, Botsuana e Tanzânia brigando pela 145ª posição no ranking da FIFA. Né? Então, pô, importantíssimo ter o resultado de Botsuana e Tanzânia. Mas, enfim, tem mais notícias? Tem. Este final de semana marca o pontapé inicial para 3 dos considerados grandes campeonatos do futebol europeu. Na Espanha, a Liga das Estrelas começa neste sábado com Celta e Málaga, Sevilla e Getafe e Mallorca contra Espanhol. No domingo jogam Atlético Bilbao e Betis, Real Madrid e Valência, Barcelona e Real Sociedad e Levante e Atlético de Madrid. Na segunda completam a rodada La Coruña e Osasuna, Raio Vallecano e Granada e Zaragoza e Valladolid. Ih, rapaz, La Coruña voltou? Voltou. E já começa com o clássico, né? Real Madrid, Valência. Real Madrid e Valência. Então não existe clássico, né? Então é Barcelona e Real Madrid. Segue. Agora vamos com o Campeonato Português, que começou nesta sexta-feira com a vitória do Olhanense por 2-1 sobre o Estoril. A primeira rodada continua com os seguintes jogos. No sábado, Rio Ave Marítimo e Benfica e Braga. Um grande jogo. No domingo se enfrentam Nacional e Vitória de Setúbal, Passos de Ferreira e Moreirense, Gil Vicente e Porto e Vitória de Guimarães contra o Sporting. E na segunda, Beira-Mar contra o Académica de Coimbra. Já na Inglaterra, a temporada 2012-2013 da Premier League terá início neste sábado com os confrontos entre Fulham e Norwich, Green Park Rangers e Swansea, Reading e Stoke City. O Reading voltando. O Reading voltando. Felipe Bruno aqui me sacaneando. Vamos deixar o programa seguir. Vamos. Seguindo. West Bromwich e Liverpool, West Ham e Aston Villa e Newcastle e Tottenham. No domingo entram em campo Wigan e Chelsea e Manchester City contra Southampton. E na segunda fecham a rodada Everton e Manchester United, Diedro. Tá certo. Essas daí foram as notícias do futebol internacional. O Green Park Rangers são o quê? Os zeladores do Parque Verde? Pois é, vai Green Park Rangers eu não conheço. Eu conheço Queen's Park Rangers. Não sei se desceu no ano passado. Não venham criticar a pronúncia do Michael, não, que a pronúncia dele é muito boa. Inclusive, campeonato português, a pronúncia estava excelente. Também o castelhano do Michael pra falar Mallorca. Tá certo, e quarta-feira que vem já começa a Liga dos Campeões da UEFA. Já tem partidas ali da fase de mata-mata da Liga dos Campeões. A pré
Tem a pré-Libertadores. Tem pré-Liga dos Campeões da UEFA. Ajax e Vila Cracóvia. São jogos animados. Gotemburgo contra Malmo. Na verdade, já a Liga dos Campeões já começou desde depois da Eurocopa, mas com jogos de times de Malta, San Marino, aí é uma coisa que não interessa muito. E o pior de tudo, o Apoel, que fez uma fumaça na temporada passada, já caiu. É o famoso Intertoto, né? Tá sem Intertoto o nome disso, né? Eu queria perguntar aqui rapidinho pro Maicon. Ô, Maicon, teve alguma grande transferência nessa semana aí? Teve sim, Fabrício. A transferência de Van Persie para o Manchester United. Isso aí. Que saiu eu não sabia. Se você não falasse, eu não ia saber cadê dessa informação. Obrigado, Fabrício. Camisas queimadas. A torcida do Arsenal provocou um away em Londres por causa da saída do holandês, que vai defender o rival Manchester United nesta temporada. Mas olha só pra confirmar, confirmando a informação, se eu não me engano, o Arsenal tinha contratado pra essa temporada o Podolski e o Giroud, né, do Montpellier. Não sei se confirmaram. Não, o Giroud acho que não confirmou, não. Confirmou? Confirmou. Pois é, porque eu vi uma notícia do jogador do Montpellier, que eu pessoalmente não conheço, mas diz que outros clubes estavam procurando, né? Ele não sabia se ele tinha confirmado, mas aí o nosso amigo Jorge Natan aqui confirmou que houve a transferência do Giroud para a equipe do Manchester. Eram as duas revelações do Campeonato Francês, o Giroud e o Hazard, que tá no Chelsea agora. Tá certo. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. Muito obrigado, Maicon. E vamos falar agora de Botafogo. Botafogo. As últimas de General Severiano com Fabrício Teixeira. Embora com um número reduzido de torcedores, o Botafogo venceu o Sport na última quarta-feira no Engenhão. Com gols de Elkson e Seedorf, o Alvinegro conquistou 3 pontos e passou da 8ª para a 6ª posição, com 27 pontos somados. O meia Andrezinho disse que a vitória foi de extrema importância para que os times da ponta não se distanciem. Na próxima rodada, o Alvinegro Carioca vai até o estádio Independência, em Minas Gerais, para enfrentar o líder do campeonato Atlético Mineiro. A partida marca o reencontro entre Seedorf e Ronaldinho Gaúcho, que foram parceiros no Milan. O jogo é válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão e acontece às 4 da tarde pelo horário de Brasília. É isso aí, tem mais notícia não, né? Acabou. Não, acabou. Eu vou perguntar agora. Rapaz, a equipe eu não sei, desculpa interromper, mas eu não sei se foi uma alfinetada. Não foi uma alfinetada. Eu acho que foi. Pareceu, não pareceu? Não foi uma alfinetada não, mas é um se liga pra mim mesmo. Na próxima semana eu trago aí o histórico do Botafogo. Foi um se liga pra mim mesmo. Ah, tudo bem. Eu tenho que prestar atenção no programa aqui. Vai ter reunião de pauta depois do programa, galera. Tá ligado aí que... Então, mas aí o Botafogo nessa partida contra o Sport, né, fez um bonito gol com o jogador Elkson e depois o gol foi bonito. Mas o gol do Seedorf, vamos falar a realidade, um time de futebol profissional não pode tomar um gol daquele que o Sport tomou. Verdade. Só querer fazer uma pergunta pro Fabrício. O Fabrício falou do encontro do Dida com o Seedorf. Vai ser a mesma coisa do Ronaldinho com o Seedorf. Vai falar assim, desculpa, gente. Onde é que a gente foi parar, hein? Ou não? Até que o Ronaldinho tá bem, cara. Porque ele merecia, ele tá bem, né? Mas olha só, voltando à seriedade. É o seguinte, nos últimos tempos o Atlético Mineiro tem sido freguês do Botafogo, né? Pois é, agora que nós vamos ver se existe de verdade esse negócio de freguesia ou não. Porque um dos times que menos oscila no campeonato é o Atlético Mineiro. Realmente, mas aí que tá, esse empate com... Você sabe como é que é o Cuca, esse empate com o Atlético Goianiense já começou a abalar as estruturas do time, né? Já começa de... não, tô querendo roubar meu time não pode perder, você sabe, o Cuca começa assim, vai ganhando. Só uma outra informação aqui, já que o Diego pediu mais informação. O Oswaldo de Oliveira descartou esse negócio de números, de estatísticas e não quer que o time pense nisso pra jogar contra o Atlético Mineiro. Pois é, ele descarta números, mas ele fica pensando em somar 3 pontos e lembra que no final ganha quem tem o maior número de pontos. Então ele não pode descartar esse negócio de ponta estatística aí, por exemplo. Tinha uma cornetagem aqui agora. Foi uma alfinetada pro Oswaldo de Oliveira. Seu argumento pra mim também, eu não treino Botafogo. Seu argumento foi muito bom, você parecia um doutor agora discursando, né? Por 3 pontos, né? A gente sabe que 3 pontos é vitória. Exatamente, por isso, empate é 1 ponto. E por aí vai. E vai. Então, seguindo com o Gol Rádio Clube, muito obrigado, Fabrício, pelas informações do Botafogo. Para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, vamos às informações
dos outros esportes. Eu não fiz essa vinheta, acabei esquecendo. Outros esportes! E vamos às notícias dos outros esportes com Beatriz Azevedo. Outros esportes! Tênis. Hoje, o Sérgio Djokovic, ele bateu o croata Selic e chegou à semifinal do torneio Masters 1000 de... Qual é o nome da cidade mesmo aí, Cincinnati. Cincinnati. O jogo aconteceu nessa tarde do dia 17, sexta-feira, e teve parciais de 6-3 e 6-2. As semifinais acontecem amanhã e o sérvio enfrenta o medalhista de bronze em Londres, o argentino Juan Martín del Potro. Falando ainda de tênis, o Nadal ainda continua sem previsão de volta às quadras. Ainda hoje o tenista anunciou que sofre da síndrome de Hoffa e disse que só deve voltar quando a inflamação crônica nos joelhos for curada. Agora falando de vôlei, o Bernardinho ainda é uma dúvida para o time do Rio de Janeiro feminino. Assim que voltou das Olimpíadas, o treinador da seleção brasileira de vôlei masculina e também do time do Rio de Janeiro comentou que talvez opte por treinar apenas um dos times, e os jogadores e as jogadoras do time do Rio têm medo que ele opte pela seleção nacional. Ainda mais pelo fato da derrota na final das Olimpíadas desse ano. Agora, para terminar, já que a gente tá, batendo aqui o deadline, domingo agora tem a meia maratona, que acontece de São Conrado até o Flamengo. São 20 quilômetros e vai ter gente pra caramba pra correr. Muito bom. Número preciso. Vai ter gente pra caramba. Meia maratona. Rapaz, inclusive... 21 quilômetros, né? 21 quilômetros, 97 metros e meio. 10 quilômetros aí pra correr. Inclusive... Esse ano eu fiquei sabendo por que a maratona tem 42 km e 195 metros. Por quê? Porque nas Olimpíadas de 1908, em Londres... O Holanda participou dessa corrida. Fotografou. A maratona tinha 42 quilômetros exatos. E estenderam pra prova começar no local, no ponto onde tinha o camarote da família real britânica. Pro rei britânico dar a partida na maratona. Ou seja, burocracia, frufruzice. Exatamente. Preguiça também. Mas olha só, sobre o vôlei, gente, pelo que eu tinha lido na informação da Globo.com essa semana, é o seguinte, o Bernardinho, ainda a Confederação de Vôlei ainda pensa em ter ele como o técnico para 2016, só que ele, por um pedido da família, ele iria ficar só ou na seleção ou no Rio de Janeiro, no time. Só que a seleção pra ele tá sendo muito doloroso por causa da cobrança em cima do filho dele. Sim. Que é a protecionismo em relação ao Bruninho. Eu acho que não é bem assim, porque olha só, vai colocar quem? O Ricardinho, depois velho? Decreto? O Bruninho tava jogando bem. Tava jogando muito bem o Bruninho. Então, isso daí é especulação, né? A imprensa, que não tem mais o que fazer, assim, começa a jogar isso pro alto. E aí tu vai pensar em quem? Vai colocar o Ricardinho que tava velho? Não. O Marcelinho se aposentou, se eu não me engano, né? Porra, ainda bem, né? Porque o Marcelinho, ele foi reserva do Ricardinho e foi reserva do Bruno. Então, não tem como, né, cara? É renovação do vôlei, vai ser assim. Agora, eu acho que é meio injusto cobrar ele por nepotismo. A próxima Superliga é uma Superliga na qual tem que se encontrar um levantador que possa fazer aquele trabalho ali, o balanço junto com o Bruno, um levantador que possa dar um gás novo pro Bruno, né, ser uma sombra realmente, porque o Ricardinho ele já tá na curva descendente da carreira. Tem que encontrar um novo líbero, porque o Serginho é muito bom, mas já tá numa idade avançada, essa foi a última Olimpíada dele. Tem que encontrar um jogador de entrada de rede para substituir o Giba. E por aí vai. A renovação da seleção brasileira masculina de vôlei é uma renovação muito grande. A renovação que a seleção feminina conseguiu fazer a duras penas. Abriu mão de Grand Prix, abriu mão de várias competições e ganhou as Olimpíadas no final. Mas a sorte é disso que ainda temos 4 anos pra isso. Pelo menos o vôlei vai mudar. Tipo assim, outros esportes não vão conseguir mudar de lá, né? Não vai conseguir incentivo, mas pelo menos o vôlei em 4 anos muda muito. Sim. E investimento não falta, né? Aquele grande complexo lá em Saquarema é muito bom pro vôlei e eles conseguem treinar direitinho lá. Realmente. Exatamente. Enfim, muito obrigado, Beatriz. Vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a participação dos nossos companheiros de mesa. Roberta, muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu, Diego. Valeu. Valeu.
Beatriz Bia, muito obrigado, até a próxima semana. De nada, querido. Desculpa aí o nervosismo. Eu também sou meio assim. Tá, tudo bem. Luiz, caramba. Luiz Felipe França, muito obrigado. Valeu, Diego, valeu, ouvinte. É isso aí, tá certo. Agora, daqui pra lá, Fabrício Teixeira, muito obrigado. Diego, até a próxima semana. Espero que eu continue no programa, né? Porque ultimamente quem discute com... Vai com o Santos, muito obrigado. Valeu, Diedre. Desculpa, ouvinte, pelo ataque de risos aí nos resultados dos amistosos. É porque o pessoal aqui é engraçado, então a gente tem que cair na deles, né? Isso aí, Felipe Bruno. Tchau, galera. Eu prometo não fazer mais ninguém rir semana que vem. Tá, Ulisses Valentim. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. É isso aí, tá certo. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Nós voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.